Bom dia! No seminário de hoje vamos falar sobre Edgar Allan Poe. Os integrantes do grupo são Ana Beatriz Nogueira Lopes, Bianca Azevedo Gomes, Gabriele Guimarães de Lima, Giovana Rocha Gomes, Isabela dos Santos Cambuí, Karine Graziela Santos de Souza. Introdução. Edgar Allan Poe foi um grande autor conhecido pelos seus contos de terror. Ele pertence ao romantismo sombrio, e sua narrativa está associada ao grotesco, irracional e sobrenatural. E publicou seu primeiro livro em 1827, com o nome Tamerlão e Outros Poemas. Biografia. Edgar Allan Poe foi um poeta, escritor, crítico literário e editor norte-americano, e autor do famoso poema O Corvo, e escreveu contos sobre mistério, inaugurando um novo gênero e estilo na literatura. Ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809, filho de atores ambulantes. Mas, quando tinha 1 ano, o seu pai deixou sua casa e no ano seguinte, a sua mãe faleceu. Com 2 anos, foi adotado por um rico comerciante escocês e iniciou seus estudos em Glasgow, na Escócia, e em um internato em Londres, onde seus familiares se estabeleceram. Em 1820, já estava de volta aos Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola em Richmond, na Virgínia, e em 1823 escreveu os seus primeiros poemas. Em 1826, ingressou na Universidade da Virgínia. Nessa época, envolveu-se com jogo e álcool e tinha uma relação conflituosa com o pai adotivo. Em 1827, ele publicou seu primeiro livro de poemas, chamado Tamerlão e Outros Poemas. Em 1829, foi morar com sua tia e uma prima, e 1 ano depois, ele ingressou na Academia Militar de West Point. Depois de 8 meses, ele acabou sendo expulso dessa academia por indisciplina. Em 1831, publicou o livro Poemas e logo depois recebeu um prêmio do Saturday Visitor pelo seu poema com o título Um Manuscrito Encontrado numa Garrafa. Em 1835, o próprio tornou-se editor literário da Saltburn Message e nesse mesmo ano casou-se com a sua prima de apenas 13 anos. Seu problema com a bebida se agravou e ele acabou sendo despedido do emprego. Mudou-se para Nova York e quase 10 anos depois a sua mulher morreu, o que piorou ainda mais o seu vício com o álcool. Em 1849, depois de viajar de Richmond para Baltimore, foi encontrado bêbado e delirando. Também foi levado para um hospital, onde passou seus últimos dias. Edgar Allan morreu em Baltimore, nos Estados Unidos, no dia 7 de outubro de 1849. Uma de suas principais características era que em seus poemas, contos ou romances, era com temas de mistério e de horror. As suas obras geralmente exploraram a temática do sofrimento causado pela morte, pois o poeta acreditava que nada seria mais romântico que um poema sobre a morte de uma linda mulher. Ele é considerado o criador do conto policial. Seus poemas mergulham na tristeza e as narrativas em temas de morte que refletiam em tormentos do autor. Por outro lado, possuía grande capacidade analítica, sendo considerado o pai das modernas histórias de detetive. Sua primeira novela policial foi Assassinatos na Rua Morgue, em 1841. Suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea, com destaque para O Conto do Grotesco e Arabesco, de 1837, ou como outros contos que influenciaram diversas gerações de escritores de livros de suspense e terror, como o poema O Gato Preto, em 1843, O Corvo e Outros Poemas, em 1845, e Annabel Lee, em 1849. Manuscrito Encontrado numa Garrafa é um conto escrito por Edgar Allan Poe e foi publicado no ano de 1833. No conto, o narrador relata sua estranha experiência nos mares do sul. Seu navio, que partira de Javá, é atingido por uma espécie de furacão de espumas e mata todos os seus tripulantes, menos o narrador e um velho sueco. Após dias e noites intermináveis, eles se viram de novo em apuros, quando se chocaram com um outro navio, só que muito maior que o deles. O protagonista então muda de embarcação, porém, ele não é visto e nem notado por ninguém que está dentro dela, tornando tudo uma situação muito assombrosa. A história centra-se na natureza
misteriosas desse segundo navio, fantástico e antigo, onde tudo e todos são muito velhos, os tripulantes, os instrumentos, a madeira e o próprio navio. Os tripulantes, como fantasmas de outro tempo, não percebem a presença do protagonista, que com eles não tem como interagir e limita-se a registrar em seu diário, no manuscrito encontrado numa garrafa, sua perplexidade, suas experiências e mais um abismo que está pela frente. Essa bem que poderia ser uma história fictícia, já que se imagina que foi retirada de um filme ou que seja um relato fantástico, como o conto chamado Manuscrito Encontrado numa Garrafa, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, de 1809 a 1849. Mas se você pensou que o manuscrito contém alguma declaração de amor ou pedido de socorro, você se enganou com relação às suas expectativas. Isso aconteceu na vida real e foi recente, não é fruto da fantasia, da criatividade de quem tem por ofício escrever livros de ficção ou de alguma narração romântica. Um casal aposentado de alemães encontrou uma garrafa de 108 anos com uma mensagem dentro dela. Mariana Winkler passeava por uma ilha lá na Alemanha e avistou o objeto flutuando no mar. Ela e Huster pegaram a garrafa e havia uma mensagem com uma instrução que se pedia para quebrar o recipiente. Eles tentaram pegar a mensagem sem quebrar a garrafa, mas não conseguiram. O jeito foi quebrá-la de acordo com a primeira instrução. Assim, perceberam que a mensagem estava escrita em 3 idiomas: inglês, holandês e alemão. O conteúdo da mensagem pedia para que quem encontrasse deveria fazer um contato com a Associação de Biologia da Marinha em Plymouth, na Inglaterra. Quando esse fato chegou ao conhecimento da associação, os ingleses reconheceram a mensagem. Ela e mais 1.020 garrafas foram jogadas ao mar, na costa britânica, entre os anos 1904 e 1906, com a finalidade de saber e estudar a força das correntezas. Ao longo do século XX, foram encontradas diversas. Algumas delas pararam nas praias e a maioria, até hoje, não foram recuperadas ou localizadas. O casal ficou muito empolgado pensando em entrar para o livro de recordes, como as outras pessoas que encontraram a mais antiga mensagem dentro de uma garrafa. A recordista atual tem 99 anos. Com isso, é importante ressaltar que um simples objeto teve uma experiência simples para a evolução científica. Conclusão. Concluímos com base nesse trabalho que o Edgar Allan Poe foi um autor, escritor, poeta e crítico literário que fez parte do movimento romântico nos Estados Unidos e suas narrativas tinham os temas de horror com obras que contribuiu para a literatura norte-americana contemporânea e todo o mundo. Agradecemos pela atenção de todos. Alguém tem alguma pergunta?